Naquela noite, o homem mais poderoso do Egito acordou sem poder dar uma única ordem capaz de mudar o que estava acontecendo. O palácio ainda tinha soldados. Os portões ainda estavam de pé. Os tesouros continuavam guardados. Faraó ainda usava a coroa, mas, de repente, nenhum desses símbolos significava controle. Um clamor começou em uma casa e atravessou as ruas. Passou pelas moradias dos trabalhadores, alcançou as residências dos oficiais e entrou no palácio. A mesma nação que durante gerações fizera os hebreus chorarem, agora despertava em pranto. E, antes do amanhecer, Faraó mandaria sair justamente o homem que havia ameaçado nunca mais receber. Moisés havia avisado, não apenas uma vez. O rio havia mudado, a terra fora coberta, os animais haviam sido atingidos, o céu havia caído sobre as plantações, a luz havia desaparecido durante 3 dias. Depois de cada golpe, Faraó parecia ceder. Depois de cada alívio, voltava atrás. Ele confundiu paciência com fraqueza, adiamento com impunidade e misericórdia com permissão para continuar. Por isso, Faraó não começou a perder o Egito quando as águas do mar se abriram. Começou a perdê-lo cada vez que ouviu um aviso, sentiu o peso da consequência e decidiu que ainda podia dizer não. Esta é a história de Moisés diante de Faraó. Mas, acima de tudo, é a história de um coração que recebeu oportunidades suficientes para mudar e usou cada uma delas para se tornar ainda mais duro. O livro de Êxodo não revela o nome pessoal daquele rei. Ele é chamado apenas por seu título, Faraó. Talvez porque na narrativa ele representa mais do que um homem. Representa um sistema que acreditava possuir pessoas, controlar destinos e decidir quem poderia adorar a Deus. Muito antes de Moisés entrar no palácio com um cajado, o conflito já havia começado. Os descendentes de Israel viviam no Egito havia gerações. O tempo de José terminara. Um novo rei subira ao poder, sem reconhecer o que José havia feito pela nação. Ao olhar para os hebreus, esse rei não viu famílias, viu uma ameaça. Eles cresciam em número, e Faraó temeu que, em uma guerra, se unissem aos inimigos do Egito. O medo se transformou em política, a política se transformou em opressão. A opressão se transformou em uma ordem contra crianças recém-nascidas. Os hebreus foram submetidos a trabalhos forçados, construíram cidades, carregaram peso e produziram riqueza para um reino que os tratava como propriedade. Quando a escravidão não reduziu o povo, Faraó ordenou que os meninos hebreus fossem lançados no Nilo. Rio que sustentava o Egito seria usado para apagar o futuro de Israel. Foi nesse cenário que uma mãe escondeu seu filho. Por 3 meses, quando já não podia mantê-lo oculto, colocou o menino em um pequeno cesto, impermeabilizado, e o deixou entre os juncos do rio. O decreto de Faraó dizia que aquela criança deveria desaparecer nas águas. Mas as águas a levaram até a casa de Faraó. A filha do rei encontrou o cesto, teve compaixão e decidiu criar o menino. Ele recebeu o nome de Moisés. O futuro libertador dos hebreus cresceu dentro do palácio do homem que tentara impedir seu nascimento. Durante anos, Moisés viveu entre 2 mundos. Foi educado como parte da casa real, mas sabia que pertencia ao povo oprimido. Via a grandeza do Egito por dentro e também
enxergava o preço humano que sustentava aquela grandeza. Um dia, ao presenciar um egípcio ferindo um hebreu, Moisés interveio e matou o agressor. Ele tentou resolver em poucos minutos uma injustiça construída durante gerações. No dia seguinte, descobriu que o caso era conhecido. Faraó procurava matá-lo. Moisés fugiu. O homem criado no palácio desapareceu no deserto de Midian. Ali, sua vida mudou completamente. O possível príncipe tornou-se pastor, casou-se, formou uma família e passou anos conduzindo ovelhas por caminhos silenciosos. O Egito parecia ter ficado para trás. Mas o sofrimento dos hebreus não havia sido esquecido. Deus ouviu o clamor do povo. Quando chegou o tempo, encontrou Moisés no lugar em que ninguém imaginaria procurar um libertador, diante de uma sarça que ardia sem ser consumida. Moisés se aproximou para entender o que via. Então, ouviu seu nome. O chamado era claro. Ele deveria voltar ao Egito, comparecer diante de Faraó e conduzir o povo para fora da escravidão. Moisés respondeu com perguntas. Quem sou eu para ir? O que direi ao povo? E se não acreditarem em mim? Eu não sei falar bem. Envie outra pessoa. O homem que um dia agira com as próprias mãos, agora não acreditava que pudesse fazer coisa alguma. Mas a resposta de Deus não foi uma lista das capacidades de Moisés. Foi uma promessa de presença. Moisés não venceria Faraó porque dominava os protocolos do palácio, porque conhecia o idioma do Egito, ou porque possuía a habilidade para discursar. Ele iria porque Deus o estava enviando. Arão, seu irmão, o acompanharia, e o cajado comum de um pastor se tornaria um sinal de que o poder daquela missão não vinha do homem que o segurava. Quando Moisés e Arão entraram diante de Faraó, não pediram melhores condições de trabalho, não solicitaram uma redução temporária na carga. Transmitiram uma ordem. O povo deveria ser libertado para servir ao Senhor. Faraó respondeu com a pergunta que guiaria todo o conflito. Quem é o Senhor para que eu obedeça? Na visão de Faraó, ele decidia quem trabalhava, quem descansava, quem vivia e quem morria. O Egito tinha seus deuses, seus templos, seus sacerdotes e seu exército. Porque o rei de uma potência obedeceria ao Deus de escravos, Faraó não apenas recusou, decidiu aumentar o peso sobre o povo. Os hebreus continuariam produzindo a mesma quantidade de tijolos, mas já não receberiam a palha necessária. Teriam de procurá-la por conta própria, sem reduzir a meta diária. A primeira visita de Moisés ao palácio não trouxe alívio imediato, trouxe mais dor. Os capatazes foram castigados. O povo se voltou contra Moisés. A missão que começara com uma promessa parecia ter piorado exatamente aquilo que deveria resolver. Esse era o primeiro teste. Moisés poderia concluir que havia entendido tudo errado. Poderia fugir novamente para Midian, mas voltou a Deus com sua frustração e recebeu a confirmação de que Faraó ainda veria o que não queria reconhecer. Moisés e Arão retornaram ao palácio. Diante da corte, o cajado de Arão foi lançado ao chão e tornou-se uma serpente. Os sábios e encantadores do Egito realizaram algo semelhante com suas artes, mas a serpente de Arão engoliu as deles. O sinal não deixou Faraó sem resposta. Deu a ele uma desculpa. Se seus homens podiam imitar parte do que vira,
Então talvez nada de maior estivesse acontecendo. O primeiro aviso atingiu o Nilo. O rio, tratado como fonte de vida, tornou-se impróprio. Os peixes morreram. A água exalou mau cheiro, e os egípcios cavaram ao redor do rio, procurando o que beber. Ainda assim, os magos reproduziram algo parecido. Faraó voltou para o palácio. Não perguntou o que o sinal significava. Procurou apenas uma razão para não mudar. Depois vieram as rãs. Elas saíram das águas, entraram nas casas, alcançaram os quartos, as cozinhas e o próprio palácio. Aquilo que poderia parecer apenas incômodo tornou-se uma invasão impossível de ignorar. Dessa vez, Faraó chamou Moisés e pediu que intercedesse. Prometeu deixar o povo partir. Moisés orou. As rãs morreram. O alívio chegou. E Faraó voltou atrás. Esse padrão se repetiria. Pressão, promessa, alívio, recusa. O pó da terra transformou-se em pequenos insetos que atingiram pessoas e animais. Os magos tentaram repetir o sinal e não conseguiram. Pela primeira vez, eles reconheceram diante do rei que aquilo estava além de suas artes. Chamaram o acontecimento de dedo de Deus. Faraó, porém, não cedeu. Enxames invadiram o Egito, enquanto a região em que os hebreus viviam foi preservada. A diferença agora era visível. Não se tratava de um desastre natural, atingindo todos ao acaso. Faraó tentou negociar. Primeiro, permitiu que o povo oferecesse sacrifícios sem deixar o Egito. Quando Moisés recusou, concordou que fossem ao deserto, mas não muito longe. O rei começava a entender que não podia impedir todos os efeitos, então tentou controlar os termos da obediência. Ele queria uma liberdade que ainda pudesse vigiar. Moisés intercedeu. Novamente, os enxames desapareceram. Faraó endureceu o coração outra vez. Uma praga atingiu os rebanhos egípcios. Depois, feridas dolorosas alcançaram pessoas e animais. Até os magos, que antes permaneciam diante de Moisés, já não conseguiam se apresentar. O círculo em torno de Faraó diminuía. As imitações acabaram. As explicações acabaram. Os sinais continuaram. Antes da tempestade de granizo, porém, houve outro aviso. Os egípcios que acreditaram na palavra transmitida por Moisés recolheram servos e animais para lugares protegidos. Os que desprezaram o aviso deixaram tudo no campo. Mesmo dentro do Egito, havia pessoas percebendo o que Faraó se recusava a aceitar. Então, o céu caiu sobre a terra em uma tempestade devastadora. Plantações foram destruídas, árvores se partiram, fogo e granizo atravessaram a paisagem. Faraó chamou Moisés e pronunciou palavras que pareciam arrependimento. Reconheceu seu erro e pediu que a tempestade cessasse. Moisés saiu da cidade e orou. O céu se acalmou. E quando Faraó viu que a chuva e o granizo haviam parado, pecou novamente e endureceu o coração. Ele não desejava transformação. Desejava interrupção da consequência. Existe uma diferença entre querer sair de uma crise e querer abandonar aquilo que produziu a crise. Faraó queria o primeiro sem aceitar o segundo. Quando Moisés anunciou a chegada dos gafanhotos, os próprios oficiais do rei tentaram fazê-lo ouvir. Perguntaram até quando aquele homem seria uma ameaça.
e advertiram que o Egito já estava arruinado. Pela primeira vez, Faraó era pressionado não apenas por Moisés, mas por quem estava ao redor do trono. Ele mandou trazer Moisés e Arão de volta e fez outra proposta. Os homens poderiam ir. As mulheres e crianças ficariam. Não era liberdade, era a manutenção de reféns. Moisés recusou. Os gafanhotos chegaram em número tão grande que cobriram a terra e consumiram o que a tempestade havia deixado. Faraó chamou Moisés às pressas, admitiu seu pecado e pediu que aquela ameaça fosse retirada. Mais uma vez, houve intercessão. Mais uma vez, houve alívio. Mais uma vez, não houve mudança. Então as trevas cobriram o Egito durante 3 dias. Não era apenas ausência de sol. Era uma escuridão descrita como algo que podia ser sentido. As atividades pararam. As pessoas permaneceram onde estavam. O reino que adorava o sol ficou imobilizado pela falta de luz. Na região dos israelitas, porém, havia claridade. Faraó ofereceu sua última negociação. As famílias poderiam partir, mas os rebanhos deveriam ficar. Moisés respondeu que nenhum animal seria deixado para trás. Eles não sabiam de antemão o que seria necessário para servir a Deus. Faraó queria decidir quanto da antiga vida Israel ainda deixaria sob seu poder, mas libertação parcial continua sendo domínio. Foi então que o rei perdeu a calma. Mandou Moisés sair de sua presença e o ameaçou. Se voltasse a aparecer diante dele, morreria. Moisés respondeu que Faraó havia falado corretamente. Ele não veria novamente o rosto do rei. Depois de tantos avisos, a porta do palácio se fechou. O silêncio que veio em seguida era diferente dos anteriores. Até aquele momento, cada praga terminara com outra oportunidade. Agora, a última noite se aproximava. Enquanto o palácio permanecia confiante atrás de seus muros, as famílias hebreias recebiam instruções detalhadas. Cada casa deveria preparar um cordeiro. O sangue seria colocado nos umbrais das portas. A refeição seria feita com urgência. As roupas deveriam estar prontas. O povo comeria como quem partiria a qualquer momento. Durante gerações, eles haviam acordado para trabalhar para Faraó. Naquela noite, permaneceriam acordados esperando a liberdade. O sinal nas portas não era demonstração de superioridade, era expressão de confiança e obediência. Quem estava dentro da casa dependia da provisão indicada por Deus. Então, chegou a meia-noite. O juízo alcançou os primogênitos do Egito, desde a casa do governante até os lugares mais humildes. O texto descreve um grande clamor, porque a perda entrou nas casas egípcias. Faraó se levantou no meio da noite. O homem que havia perguntado quem era o Senhor, agora não tinha mais uma resposta, uma imitação ou uma proposta. Mandou chamar Moisés e Arão e ordenou que os israelitas saíssem. Homens, mulheres, crianças e rebanhos, tudo aquilo que tentara reter, teria de partir. E, em uma frase inesperada, o rei ainda pediu que Moisés o abençoasse. O Egito pressionou os hebreus a sair rapidamente. As famílias levaram a massa antes que fermentasse, carregaram seus pertences e receberam dos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. O povo, escravizado, não escapou escondido durante a madrugada.
Saiu porque o próprio reino que o mantivera, preso, já não suportava segurá-lo. Parecia o fim do conflito, mas um coração endurecido pode lamentar a consequência, sem abandonar o desejo de controle. Quando o faraó soube que os israelitas haviam partido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. Perceberam que haviam perdido a mão de obra que sustentava parte do reino. Faraó preparou seus carros, reuniu seu exército e perseguiu o povo. Os israelitas estavam acampados diante do mar, quando viram a poeira levantada pelos cavalos e carros egípcios. À frente, água atrás, o exército mais poderoso que conheciam. O povo entrou em pânico. Perguntou a Moisés se não havia sepulturas no Egito. Disse que teria sido melhor continuar servindo do que morrer no deserto. Eles haviam saído fisicamente da escravidão, mas a escravidão ainda falava dentro deles. Moisés, o homem que diante da sarça perguntara quem era para enfrentar Faraó, agora ficou diante do povo e pediu que não temessem. Eles veriam o livramento. A nuvem que guiava Israel moveu-se para trás do acampamento, colocando-se entre o povo e os egípcios. De um lado havia escuridão, do outro, luz. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Um vento forte soprou durante a noite. As águas se dividiram. Onde havia uma barreira, surgiu um caminho. Os israelitas entraram pelo leito seco, com água dos dois lados. Famílias inteiras atravessaram o lugar em que, minutos antes, não existia saída. Os egípcios os seguiram. Faraó ainda interpretava cada abertura como algo que poderia usar a seu favor. Se havia um caminho para os escravos, então também haveria um caminho para seus carros. Mas aquela estrada não havia sido aberta para restaurar o domínio de Faraó. Quando os israelitas chegaram ao outro lado, Moisés estendeu novamente a mão. As águas retornaram. O exército que sustentava a ameaça de Faraó foi derrotado. Ao amanhecer, Israel estava livre. O mar não foi apenas a última barreira entre um povo e seu destino. Foi a revelação final de uma verdade que Faraó recusara desde o primeiro encontro. Ele podia controlar metas de tijolos, podia convocar soldados, podia fechar palácios, podia fazer ameaças, mas não podia ocupar o lugar de Deus. A queda de Faraó não aconteceu em um único instante. Foi construída por recusas sucessivas. Quando as rãs desapareceram, ele voltou atrás. Quando os enxames cessaram, ele voltou atrás. Quando o granizo parou, ele voltou atrás. Quando os gafanhotos foram retirados, ele voltou atrás. Cada alívio poderia ter se tornado uma oportunidade de mudança. Tornou-se uma justificativa para continuar. O texto de Êxodo descreve esse endurecimento de duas maneiras. Em alguns momentos, Faraó endurece o próprio coração. Em outros, Deus endurece o coração de Faraó. Narrativa não apresenta um homem inocente, impedido de fazer o bem. Apresenta um governante que repetidamente escolhe resistir, até que sua resistência se torna o caminho pelo qual o juízo de Deus é revelado. Esse talvez seja o alerta mais desconfortável da história. Um coração não se torna duro apenas por nunca ouvir. Pode se tornar duro por ouvir muitas vezes e sempre adiar a
Resposta: Faraó viu mais sinais do que quase qualquer pessoa de sua geração. Ainda assim, sinais não transformam automaticamente. Quem decidiu proteger o próprio trono a qualquer preço? Ele não precisava de mais evidências. Precisava abrir mão do controle. E foi exatamente isso que se recusou a fazer. Talvez por isso a pergunta deixada por Êxodo não seja apenas porque Faraó foi tão obstinado. É o que fazemos quando recebemos uma nova oportunidade, depois de termos prometido mudar. Quando a pressão passa, mantemos a decisão ou voltamos ao mesmo lugar porque a consequência deixou de doer. Faraó acreditou que sempre haveria outro amanhecer para negociar. Mas chegou uma noite em que já era tarde demais para tratar o aviso como se fosse apenas mais O Egito parou. O povo saiu. O mar se abriu. E o homem que pensava controlar o futuro descobriu que não conseguia controlar nem mesmo o próximo instante. Se esta história ajudou você a enxergar o confronto entre Moisés e Faraó por um ângulo mais profundo, inscreva-se no Ponto de Virada Bíblico. Aqui, cada documentário acompanha uma decisão, uma consequência e uma história que mudou tudo. Até o próximo vídeo.